Bom dia, boa tarde, boa noite. Resumão da semana trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos começar falando aí dos principais ativos que movimentaram a semana, com destaque para a não queda do Bitcoin. Isso mesmo, a não queda do Bitcoin nesse momento é uma coisa muito importante. A gente tem que lembrar aí que o Bitcoin, ele é um ativo de beta alto, galera. Então, o que significa isso? O Bitcoin ser um ativo de beta alto significa basicamente que ele é um ativo que ele é mais volátil do que outros. Então, enquanto outros ativos tendem a ter uma queda um pouco mais moderada, o Bitcoin ele vai ter uma queda mais acentuada. Porém, nesse momento não é isso que a gente está vendo. Então, com essas guerras que estão acontecendo, né, com esses movimentos aí geopolíticos, era para o Bitcoin estar caindo mais. Porque o que acontece? Nesses momentos, as pessoas elas ficam com medo. Então elas preferem ativos que são mais seguros. Elas preferem aí tirar dinheiro de ações, tirar dinheiro de fundos imobiliários e colocar em ativos, por exemplo, como o dólar, como o ouro, como a prata, que são ativos aí que no longo prazo eles tendem a se valorizar. E o Bitcoin era para estar sofrendo mais com essa movimentação. Eram para as pessoas estarem vendendo bastante, né, os seus Bitcoins. E não é isso que a gente está vendo. O Bitcoin ele deu uma travada ali nos 70 mil dólares e aparentemente vai ficar nessa faixa. Vamos observar aí para as próximas semanas. Quem vem ganhando força aí nos últimos dias é o dólar. Hoje o dólar está fechado aí a R$ 5,30, tendo uma alta na última sexta-feira de 1,79%. E a gente sabe que o dólar alto nunca é bom para a gente, né? Para os brasileiros, ter o dólar alto aí significa que a gente vai ter um aumento nos preços de praticamente tudo. Tudo hoje, né, é cotado em dólar, infelizmente, então a gente tende aí a ter aumento nos preços, principalmente de coisas de mercado, enfim, gasolina, acaba impactando bastante. Falando aí um pouquinho do Brasil, na última quarta-feira a gente teve aí a reunião do Copom e a gente teve um corte de 0,25 pontos percentuais na nossa taxa Selic, que acabou aí em 14,75%. Não é uma queda tão expressiva assim, né? Mas já é uma queda. Melhor uma queda do que uma subida. E é bem provável que a gente tenha aí, né, no longo prazo, uma queda aí bem acentuada, tá? Cada vez mais essa taxa aí tende a ser diminuída, até porque nenhum país consegue viver com uma taxa aí de tão alta, né, de quase 15% ao ano, é praticamente impossível. Então o governo tende aí a cortar essa taxa e isso acaba sendo maravilhoso para todo mundo. As pessoas conseguem, enfim, comprar mais, né? Porque acaba que os juros que elas vão pagar são menores, então elas abrem mais negócios, vão contratar mais pessoas, o preço do dinheiro, né, que acaba sendo juros, fica menor. Então todo mundo tende a ganhar com isso. Vamos ficar esperto aí para os próximos dias, para os próximos meses, do que vai rolar aí. Se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando detalhadamente como que a taxa de juros impacta diretamente no seu bolso. Então, me deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber. A guerra no Oriente Médio também traz aí muitos impactos para o nosso Brasil. A gente viu aí o preço da gasolina subir absurdamente. E o nosso querido presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, no último dia 20, que o brasileiro não pode pagar mais caro no combustível por conta da alta do petróleo, que é atrelada à guerra do Irã. Porém, apesar das falas aí do presidente, a gente já viu que o diesel hoje, o preço médio está mais ou menos em torno de R$ 7,20, sendo que no início da guerra, lá em fevereiro, o preço era de aproximadamente R$ 5,74. O governo tem tentado tomar algumas medidas para tentar frear aí esse aumento, né, do preço do petróleo, chegando a zerar ali os impostos federais no diesel, que teoricamente deveriam gerar um custo, né, uma redução no custo de 64 centavos por litro. Mas na prática, o que a gente realmente viu nas últimas 3 semanas foi o aumento do preço dos combustíveis nos postos de gasolina. Uma curiosidade que você talvez tenha aí, você principalmente que investe em Petrobras, é como que o preço da ação da Petrobras está caindo, sendo que o petróleo no mundo inteiro está subindo. Só na última sexta-feira a gente viu que o preço da ação da Petrobras caiu quase 4%. Foi totalmente o oposto do que a gente viu com o preço do petróleo no mundo. E a gente viu essa queda aí das ações da Petrobras justamente por conta da medida provisória do governo que estabeleceu aí um subsídio ao diesel para tentar frear aí o aumento dos preços para o consumidor final. Alguns analistas estão dizendo que essa medida pode gerar um impacto de mais de US$ 1 bilhão no caixa da empresa, caso ela opte aí por seguir com essas medidas. Na última quinta-feira a gente teve também que
o Fernando Haddad, o nosso ministro aí da Fazenda, vai disputar o governo de São Paulo. Com isso, ele teve que deixar o cargo e deixou como seu substituto o Dário Duringer. E o Haddad, que não é bobo nem nada, né? Saiu aí, vai deixar uma dívida pequena ali pro seu substituto, coisa de 78% do PIB. Tem gente ainda que fala que o Haddad não sabe o que faz. E falando aí do ponto principal dessa semana, que foi o petróleo, saiu em tudo que é jornal, tudo que é notícia, enfim, todo mundo aí muito preocupado, porque acaba que o petróleo impacta diretamente na nossa vida, né? Em todos os dias ali, enfim, nossos alimentos, eles precisam ser transportados, então eles acabam passando pelo petróleo. Acho que aí, principalmente o preço da gasolina, né, dos transportes também acabou ficando mais caro. Só essa semana, para vocês terem noção, o principal índice aí do petróleo, que é o petróleo Brent, ele subiu mais de 8%. E hoje a gente vê aí o preço de um barril do petróleo ser cotado a 112 dólares. E o que está acontecendo para o petróleo subir tanto assim, gente? O Irã, que é o principal aí opositor, né, dos Estados Unidos, ele tem o controle de um ativo muito importante para o petróleo, que é o Estreito de Hormuz. E esse Estreito de Hormuz, ele é uma via marítima que fica entre o Irã e o Omã. Ele vai conectar ali o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. E é considerado a principal rota de energia do mundo. Por ali passam mais ou menos 20% do petróleo mundial. Só que o Irã fechou esse canal. Então, eles disseram basicamente que eles só vão reabrir esse canal novamente quando os Estados Unidos pararem de atacar o Irã. Ou seja, eles sabem o que eles controlam, eles sabem o impacto que eles podem gerar no mundo se eles fecharem esse canal, né? Tanto que a gente está vendo aí o que está acontecendo. E aí entra naquela lei da oferta e demanda. Então, todo mundo, né, enfim, usa petróleo hoje, todos os países precisam de petróleo, só que a quantidade de petróleo disponível no mundo reduziu muito. E com isso, os preços sobem. É normal, é a lei da oferta e da demanda. Ainda falando sobre o conflito no Oriente Médio, o Irã tem alertado que não vai parar e que vai continuar atacando principalmente os países aliados dos Estados Unidos que forem opositores a Teherã. Já falando aí de Argentina, o PIB da Argentina cresceu cerca de 4,5% em 2025, mas o Milei tem enfrentado aí muitos desafios para estabilizar a economia. Essa é a primeira alta desde 2022, quando o país cresceu 6%. E esse foi o primeiro avanço do PIB aí desde que o Javier Milei assumiu em dezembro de 2023. E a gente vê essa alta aí, galera, principalmente pelas medidas que o Milei tem tomado, né? Ele cortou gastos públicos, enfim, fez uma série de cortes em subsídios que na Argentina tinha muito, né? Subsídio de energia elétrica, transporte público, moradia. Ele cortou tudo isso. E por um lado, a gente realmente viu o preço das coisas lá na Argentina subir muito nesse primeiro momento, porém, agora a gente já tem aí uma redução da inflação, um aumento do PIB, as coisas, né, o preço das coisas tem reduzido bastante, então são medidas que precisam ser tomadas. O Estado ele não consegue manter por tanto tempo assim esse tanto de subsídio, esse tanto de gasto. Porque, querendo ou não, esse dinheiro que o Estado arrecada, esse dinheiro que o governo da Argentina tinha, ele vem do pagador de imposto. Só que vai chegar uma hora que as pessoas não vão aguentar mais pagar imposto. E é o que a gente vê hoje aqui no Brasil, né? As pessoas, elas querem, basicamente ter uma casa, ter um carro e viver bem. É isso que elas querem, mas hoje até isso está difícil, o básico está difícil, porque a gente paga muito imposto. Então a gente precisaria fazer aqui no Brasil algo parecido com o que o Milei fez lá na Argentina. No primeiro momento ia ser difícil, os preços iam explodir, mas no longo prazo as pessoas teriam ali uma qualidade de vida muito melhor e os preços iriam cair. Tanto que depois que o Milei entrou na presidência da Argentina, a gente conseguiu ver ali 2 anos de superávit, e o país não tinha isso desde 2008. E assim, superávit é o básico para você começar a dar certo como país, né? Você precisa arrecadar mais do que você gasta. Isso é o básico. É como se você, na sua casa, você não pode gastar mais do que você arrecada. Senão você, enfim, você não vai conseguir pagar a sua conta de luz e você vai ter a sua luz cortada, por exemplo. Ou você vai ficar endividado e cada vez mais essa dívida tende a crescer. Então ele tem feito sim medidas duras, mas que tem tido a sua eficácia, né? E aí, falando um pouquinho da curiosidade da semana, bom, você já pensou em ganhar mais de 500 mil reais para trabalhar de casa comendo lanche? É isso que o fast food Wendy's está oferecendo. Gente, olha que bizarro essa notícia. Para quem não conhece, o Wendy's é um fast food, tipo McDonald's, Burger King, que tem lá nos Estados Unidos, e eles são muito famosos, são muito grandes lá, e eles estão oferecendo aí mais de 100 mil dólares por ano
para quem for contratado como novo diretor de degustação. Você vai poder fazer vídeos aí da sua casa, comendo, avaliando os lanches, e assim, isso tem tomado uma repercussão muito grande, principalmente depois do vídeo que o CEO do McDonald's fez para divulgar o novo lanche deles. Para quem não viu, vou colocar na tela aí. Ele foi comer, né? Ele foi divulgar aí o novo lanche do McDonald's. E ele acabou que deu uma mordida, meu, minúscula, assim, aquela mordida com nojo. E acabou que todas as outras redes aí grandes de fast food, né, deram aí uma aproveitada nesse gancho dele para colocar o seu CEO dando aquela mordida grande no lanche, sabe? Com vontade mesmo. Isso é o que a gente chama aí de marketing de oportunidade, né? Você vê o seu concorrente fazer aí uma besteira e entrar nessa onda, mas de uma forma positiva. Bom, é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Bate no sininho para receber as notificações. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo. Uma semana maravilhosa para você, cheia de saúde. Muito obrigado e tchau!